Olá pessoal, sejam todos bem-vindos! Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Hoje nós reunimos várias perguntas sobre o servidor em nuvem para ajudar você, oficial, a tomar a melhor decisão para sua serventia. Então, para a gente começar, vamos trazer um pouquinho das novidades do servidor em nuvem e como que isso pode ajudar você a manter a sua serventia mais segura e também diminuir os custos, relacionados ao servidor aí no seu cartório. A primeira pergunta que a gente recebeu, de clientes, parceiros e outras serventias foi sobre a possibilidade de usar o próprio servidor em nuvem, Será que a legislação contempla isso? Então, com a ajuda aqui do nosso time jurídico, que nos dá todo o auxílio, todo o suporte, nós fizemos uma separação, do próprio provimento 74 de 2018, com cada item que o provimento pede, o que é necessário no servidor, quais são os parâmetros de segurança, qual a estrutura física necessária, e fizemos um comparativo com o Fortress. Então hoje, o Fortress que nós oferecemos, ele contempla 100% dos requisitos do provimento 74. Então a gente está falando aqui, primeiramente, de um servidor dedicado, ou seja, uma máquina, um computador próprio para ser servidor. Essa máquina, ela faz uma replicação, O que isso significa na prática? Replicação é quando você faz um espelho de um servidor. Então, tudo que tem naquele servidor, naquele computador, é replicado, é espelhado para um segundo computador. Então, os dois têm as mesmas informações em tempo real. Então, fui lá, fiz um ato de autenticação, por exemplo, um reconhecimento de firma, essa informação foi para o servidor principal e ele já replicou, já espelhou para um segundo computador. Então, se eu tiver qualquer problema com esse computador principal, automaticamente esse segundo computador entra em cena. Isso o nosso Fortress oferece, conforme o provimento pede. Outra questão bem importante é a realização de um backup em nuvem, fora da serventia. Então, isso é outra questão que o nosso Fortress também contempla. Então, além de eu ter esse computador principal como servidor, a replicação dele, o espelho dele em tempo real, a cada 15 minutos, eu também tenho um backup, ou seja, mais uma cópia de segurança para um outro computador que fica em outra cidade. Então, todos esses itens o nosso Fortress está atendendo. Segunda pergunta, que é bastante solicitada, Esses computadores, esses servidores, onde é que eles ficam de fato, Onde é que está a sede física disso? Hoje, os nossos servidores, eles estão em 3 cidades aqui no Brasil. Estão na cidade de Concórdia, de Curitiba e de São Paulo. Então, você sabe exatamente onde os seus dados estão. E eles estão seguros, porque eles estão em locais fortificados, em locais protegidos nessas 3 cidades. Então, os seus dados, os dados do seu cartório, estão dentro do Brasil, cumprindo a LGPD, estão em cidades conhecidas, Inclusive, se um dia você passar por lá, pode passar próximo do local, onde estão esses computadores, esses data centers. Claro que o local de entrada é proibido, pela segurança que isso exige, mas é um local físico, de fato, isso existe. Para também deixar você, oficial, seguro, quanto ao que está acontecendo com as suas informações. Terceira pergunta que recebemos muito aqui sobre o Fortress. Como é que vai ser essa ligação entre o meu computador, entre o meu cartório, minha serventia, e esse servidor, por exemplo, que está em São Paulo, Como é que faz essa ligação? Então, a gente utiliza o que nós chamamos de VPN. VPN nada mais é do que uma rede segura, Como se fosse uma ponte, ligando o seu cartório, a sua serventia, a esse servidor, a esse data center. Então, a VPN é essa ponte segura que impede que outras pessoas mandem ou capturem informações entre esses 2 pontos, tá? E essa VPN segura, essa ponte, nós usamos uma tecnologia chamada OpenVPN. Inclusive, o seu técnico de TI deve conhecer, deve utilizar, inclusive em alguns casos. Então, nós fazemos esse acesso por VPN. Você continua no seu cartório, utilizando os seus sistemas, utilizando o seu computador, e o banco de dados, a gente chama o coração ali da serventia, onde ficam os dados, que é aquela parte que merece ser melhor protegida,
que é o que nosso provimento 74 pede, esses dados estarão nesses data centers, né? Nessas fortalezas digitais, nessas fortalezas seguras, que é o nosso Fortress. Outra pergunta muito feita muito recebida, né, pelo nosso time, certo, quais são as seguranças, né, que essa fortaleza proporciona, né? O que a gente está falando exatamente? A gente está falando aqui de algumas coisas como firewall, ou seja, o firewall, como o próprio nome diz, né, é uma parede de fogo, né? É uma proteção contra invasões, contra roubos de dados, hackers, né? Então, esse nosso data center tem essas proteções para justamente proteger os seus dados. Outra coisa que você vai ter aqui com a gente, monitoramento 24 horas, né? Esses data centers enormes, né? Tem ali pessoas que ficam cuidando 24 horas por dia, 7 dias por semana, de como os dados estão sendo mantidos. Então, jamais vai acontecer de ter uma queda de energia, dos dados se perderem, desses computadores queimarem, porque existem pessoas cuidando disso 24 horas por dia. O que na nossa serventia é praticamente impossível, né? Nós deixamos o nosso servidor lá ligado, com ar-condicionado, né? Pelo menos é como o provimento pede, refrigerado, mas não tem alguém lá cuidando o tempo todo de como esse servidor está funcionando, né? De uma peça que queima ou de uma manutenção que precisa ser feita. Geralmente a gente só percebe quando já aconteceu alguma ocorrência ruim. Então, no caso do Fortress, existem pessoas 24 horas por dia monitorando esse servidor para que ele esteja seguro, né? Outra pergunta que nós recebemos muito aqui: como funciona a questão da internet, né? Como que se é feita essa conexão entre o meu cartório e o servidor? Como que vai acontecer essa conexão via internet? Eu tenho que ter uma internet muito boa, né? Pode ser uma internet de satélite? Então, de todos os casos, os cases que a gente tem de clientes, aqui usando o Fortress, a gente percebeu algumas coisas. Primeiramente, é interessante você ter sempre duas internets, né? E isso nós indicamos para quem tem o servidor em nuvem e para quem tem o servidor físico, né? Afinal, hoje, gente, a gente não consegue fazer praticamente nada sem internet, né? A internet é essencial para o nosso trabalho, para a nossa comunicação. Então, se o seu servidor é físico, a minha dica já é que você tenha 2 links de internet, porque se um cair, você tem o outro, consegue se comunicar, consegue trabalhar. Se você tem um servidor em nuvem, é a mesma coisa. É interessante ter 2 internets diferentes. Uma outra possibilidade é ter internet por satélite, né? Tecnologia hoje auxiliando a gente, né? Hoje é possível para você que mora num lugar mais remoto ter uma internet por satélite, e essa internet é o que vai possibilitar essa ponte, né, entre o seu cartório e o nosso data center, né, o nosso Fortress. E a gente tem recebido bons feedbacks da internet por satélite que funcionam de maneira muito boa, muito adequada. Então você pode ter inclusive 2 internets, né, uma de satélite, por exemplo, e uma por fibra óptica, enfim, um outro recurso. Sexta pergunta que nós recebemos muito aqui: o que eu faço com esse servidor antigo, né, que está aqui? Você pode ser que tenha investido aí entre 50 a 90 mil reais num servidor e agora não vai mais precisar ter esse grande equipamento, né? Existem vários parceiros, inclusive técnicos de TI, que conseguem comprar esses equipamentos, ou mesmo você pode revender esses equipamentos e já gerar uma receita para você. A ideia é que você não descarte esses equipamentos em qualquer local, justamente porque ali a gente tem componentes eletrônicos, né? A própria bateria, o processador, componentes metálicos que não podem ser descartados na natureza. Então, a ideia é que justamente você possa utilizar esse servidor como uma renda, né, para você e você rentabilizar com isso. E, por último, né, última pergunta que nós recebemos aqui: o quanto que esse serviço, né, de servidor em nuvem, ele pode ser utilizado para abater o imposto de renda, né? Nós consultamos algumas contabilidades especializadas em cartório e alguns especialistas afirmam que sim, é possível que você abata parte desse valor, né, do seu imposto de renda. Então, ao invés de você ter aqui um servidor físico, né, em que você está gastando com backup, com técnico de TI fazendo a manutenção, com uma licença do Windows Server, em alguns casos, né, o sistema operacional daquele servidor, com ar-condicionado,
com as próprias manutenções disso, né? Ao invés de você ter todo esse aparato dentro da sua serventia, um dinheiro ali, por exemplo, 20 mil reais imobilizado, né? Que não tá te rentabilizando nada. Você pode não ter isso, ter o seu servidor em nuvem, pagar uma mensalidade bem menor, né? Colocar esses 20 mil reais que estavam lá paradinhos na sua sala num fundo de investimento, rentabilizar mensalmente por esse fundo de investimento e ainda assim abater no seu imposto de renda. Então, é uma possibilidade de você utilizar melhor o espaço da sua serventia, né? Afinal, o servidor físico, ele precisa de um espaço físico isolado, de acordo com o provimento 74. Os requisitos são caros, são difíceis muitas vezes de cumprir. E esse dinheiro, obviamente, não retorna para você, oficial, né? Você tem ali um ativo, um dinheiro imobilizado na sua serventia que podia estar te rentabilizando, por exemplo, num fundo de investimento mensalmente. Então, essa é a ideia de quando nós criamos o Fortress, né? Primeiramente, ser seguro. O próprio nome, caso você não tenha feito essa associação, já é sobre isso, né? Fortress significa fortaleza em inglês. E é isso que nós queremos, dar uma fortaleza para os seus dados, né? Não é qualquer nome. O próprio nome já conta a história do que a gente quer trazer para você, uma fortaleza, a opção mais segura hoje do mercado para cartórios do Brasil. Primeiramente, segurança, atender todos os requisitos do provimento. Se o provimento muda, nós nos adequamos para atender você. Nós somos especialistas em atender cartórios. O Fortress é uma das tecnologias que nós estamos trazendo dos nossos 33 anos de experiência com tecnologia para cartórios. E segunda coisa é trazer para você rentabilidade, né? Eficiência, ou seja, ser uma opção com custo-benefício muito melhor. Manter a sua segurança, manter o seu cartório operando e principalmente trazer mais rentabilidade, né? Mais lucro no final das contas para você oficial, que tem um papel tão importante na nossa sociedade, né? De formalizar as relações, seja através dos registros, seja através das lavraturas, seja através do protesto, de averbações, anotações, enfim, você tem um papel essencial aqui. E você precisa de parceiros que entendam a sua importância e tragam as soluções que realmente vão ser úteis e seguras para você. Então, conte conosco, eu espero que nesse momento eu tenha conseguido tirar algumas dúvidas sobre o que de fato é o Fortress e entre em contato com a gente. Vai ser incrível tomar um café com você, conversar e tirar outras dúvidas mais técnicas ou mais jurídicas, né, sobre como funciona o Fortress. Até breve!